Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a abordagem crítica emancipatória. O grupo é composto por mim, Ítalo Juan. Por mim, Gabriel Jimenez. E por mim, Jonas Cunha. Então, o que é a abordagem crítica emancipatória? A abordagem crítica emancipatória na educação física escolar é uma proposta didático-pedagógica com viés crítico, que questiona o caráter alienante existente nas aulas de educação física, baseadas na padronização das práticas esportivas. A abordagem propõe a libertação do aluno de uma visão unicamente individualista, competitiva e autoritária dos esportes e dos jogos, transformando essa visão em uma visão pautada em valores e normas que assegurem a todos o direito de participação. Quais são os principais autores da abordagem? A abordagem crítica emancipatória tem como principal autor o Leonor Kuntz, que é um pedagogo e professor universitário brasileiro, especialista em educação física e pedagogia do esporte. Kuntz é um grande pesquisador com um grande enfoque em educação física e desenvolvimento de esportes. Essa abordagem, ela também tem como base o autor Habermas, Jürgen Habermas, 1929, que é um filósofo e sociólogo alemão que participa das tradições da teoria crítica, sendo membro da Escola de Frankfurt, que dedicou sua vida ao estudo da democracia, especialmente por meio de suas teorias do agir comunicativo e a teoria da ação comunicativa. Na literatura da abordagem, nós pegamos dois livros aí do Leonor Kuntz. O primeiro é Ensino e Mudanças, de 1991, e o segundo, que é mais conhecido dentro da abordagem crítica emancipatória, que é Transformações Didático-Pedagógica do Esporte, de 1994. Ele apresenta a concepção crítica emancipatória para anunciar e estimular mudanças reais e concretas na concepção do ensino da educação física, bem como no conteúdo, no método e nas condições das possibilidades da prática pedagógica. E qual o objetivo da abordagem? A abordagem crítica emancipatória tem como objetivo ensinar através de atividades com movimento corporal, desenvolvendo competências como a autonomia, a competência social, que é a interação, e a competência objetiva, que é ler, interpretar e criticar a realidade através da linguagem, sendo o conteúdo principal do trabalho pedagógico da educação física escolar o movimento humano. A teoria pedagógica, no sentido crítico emancipatório, precisa na prática estar acompanhada de uma didática comunicativa, pois ela deverá fundamentar a função do esclarecimento e da prevalência racional de toda agir educacional. Uma racionalidade com sentido do esclarecimento implica sempre uma racionalidade comunicativa. Devemos pressupor que a educação é sempre um processo onde se desenvolvem ações comunicativas. O aluno, enquanto sujeito do processo de ensino, deve ser capacitado para sua participação na vida social, cultural e esportiva, o que significa não somente a aquisição de uma capacidade de ação funcional, mas a capacidade de conhecer, reconhecer e problematizar sentidos e significados nessa vida, através de reflexões críticas. A teoria pedagógica no sentido crítico-emancipatória precisa, na prática, estar acompanhada de uma didática comunicativa, pois ela deverá fundamentar a função do esclarecimento e da prevalência racional de todo o agir educacional. É uma racionalidade com o sentido de esclarecimento e implica sempre na racionalidade comunicativa. Devemos pressupor que a educação é sempre um processo onde se desenvolvem as ações comunicativas. O ensino na abordagem crítico-emancipatória na educação física escolar implica em três aspectos. O trabalho, que é a competência objetiva. Os alunos eles recebem informações e conhecimentos para vivenciar a prática esportiva de forma mais ampla. A interação, que é a competência social. Os alunos devem entender as relações no contexto social da forma mais ampla, entendendo os diferentes papéis sociais dos indivíduos. A linguagem, que é a competência comunicativa, os alunos eles devem ser ensinados a ler e interpretar e criticar a realidade na sua relação com os esportes, se expressando verbalmente ou corporalmente. As características da abordagem crítica emancipatória na educação física envolvem algumas estratégias metodológicas que podem ser usadas no processo de ensino e aprendizagem pelo professor na escola, que é a descoberta, a encenação-vivência, a problematização, a ampliação e a reconstrução coletiva do conhecimento. A encenação
Ela consiste na exercitação, manipulação e exploração direta das possibilidades, propriedades dos recursos didáticos e bem como da própria capacidade dos alunos enquanto descobridores e inventores de diferentes estratégias de prática. A ensinação ela pode vir a possibilitar vivências socioemocionais de forma comunicativa e interpretação de diferentes papéis, concepções e interesses vinculados ao contexto sociopolítico dessas manifestações. A problematização estabelece a partir dos confrontos e das discussões de diversas situações levadas a efeito pela encenação, constituindo-se em nível racional de entendimento, enquanto consenso constituído pelos sujeitos através da linguagem e da ação, atendendo aos interesses da educação e do desenvolvimento dos alunos. Então, a problematização com interesses pedagógicos não deve apenas denunciar as contradições e os conflitos inerentes à realidade, mas oferecer também possibilidades de atendimentos e consensos. A ampliação constitui-se a partir do levantamento das dificuldades e empecilhos verificadas nas ações, como também na apresentação pelo professor e pelos alunos de subsídio das mais diferentes formas, que ampliam a visão em relação à temática vivenciada. Significa reconhecer junto aos educandos os elementos que compõem a proposta, buscando troca de experiências, aproximando os alunos. A reconstrução coletiva do conhecimento consiste no reconhecimento do sentido e significado do conteúdo abordado, a começar por análises e discussões coletivas das etapas anteriores. Essa destina-se à emancipação e à autonomia do aluno em relação à temática. A habilidade que escolhemos é a EF89-EF18, que discute as transformações históricas, o processo de esportivização e a mediatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem. O plano de aula 1 fala sobre o contexto histórico. Tem como objetivo conhecer e vivenciar diferentes manifestações da cultura corporal através de fotos e vídeos representativos da capoeira, onde os alunos eles conhecerão mais da origem de vários aspectos de roupa, vestimentas, instrumentos dentro da capoeira. Os materiais que utilizaremos é o projetor e algumas imagens. A nossa estratégia vai ser vivenciar e discutir as manifestações culturais da capoeira através da aula teórica. Teremos como algumas atividades conhecer a prática corporal do movimento da luta e ressaltaremos também a importância de capoeira como meio de expressão da cultura corporal e que esta é a única luta tipicamente brasileira. Tudo isso através de vídeos que demonstraremos e dentro disso a gente vai reunir os alunos em uma roda de conversa e conversaremos sobre diversos aspectos que observamos nesses vídeos. Também, na nossa avaliação, a gente vai discutir com os alunos as respostas deles sobre algumas perguntas que vamos elaborar brevemente, como o ano em que surgiu a capoeira, quais são os mestres mais conhecidos, o que a mídia trata sobre a capoeira. Em 2014, a capoeira se tornou o que pela Unesco, quais os dois tipos de capoeiras mais conhecidos. Ginca é um movimento de ataque, defesa por distração, e capoeira é um jogo, dança ou luta. Tudo isso será abordado dentro dos vídeos e a gente vai questionar os alunos para a gente conseguir ter uma fixação melhor sobre o assunto e até tirar deles alguns conteúdos. Plano de aula 2. Tem o objetivo de conhecer e vivenciar o movimento básico da capoeira, a ginga, através de diferentes manifestações da cultura corporal. Materiais: seria bolinhas, balões e barbantes e uma caixa de som. Na estratégia, a gente usou apresentar os movimentos iniciais da capoeira através da pedagogia do Helenor Kunz. No desenvolvimento da atividade 1, que é a vivência da ginga, seria importante enfatizar a importância da organização social dos alunos em dupla, que se torna mais eficaz no caso da capoeira, pois o aluno pode ajudar o outro nas dificuldades do movimento. Então, após a organização das duplas, o professor irá ensinar a ginga, deixando que eles pratiquem, enquanto o professor passa pelas duplas aplicando feedback.
durante o movimento. Após o feedback do professor, partiremos para um mini-jogo, onde o aluno de frente para o outro, com uma bolinha no meio dos discentes, eles irão gingar enquanto o professor canta uma cantiga de roda. Quando o professor parar a cantiga, o aluno que pegar a bolinha primeiro faz o ponto. Observação: enquanto o professor passa a ginga, este pode questionar os alunos sobre a pergunta da aula anterior, falar sobre a importância da capoeira, questionar sobre a ginga e os movimentos que eles pesquisaram. Essa atividade teria a duração de 15 minutos. Atividade 2. A vivência da ginga na roda de capoeira. Após a vivência da ginga, partiremos para uma noção de roda adaptada, onde usaríamos a brincadeira briga de galo como apoio. Os alunos com um balão no pé irá trabalhar a ginga com o intuito de estourar o balão do colega. Cada balão terá um papel com uma pergunta relacionada à pesquisa e o que foi vivido pelos alunos até esta atividade. O aluno que ganhar a disputa faz a pergunta para o colega. Observação: caso o colega não consiga responder, o professor pergunta se algum outro aluno da sala sabe responder. Caso o aluno não saiba responder, o professor responderá a pergunta para fluir melhor a aula. Essa atividade ela também tem duração de 15 minutos. Na atividade 3, após a vivência da ginga e a ginga dentro da roda, iremos trabalhar a cantiga de roda da capoeira A, E, I, O, U, do professor Periquito. Fazer o aluno se familiarizar com as cantigas e o movimento. Observação: o professor pode usar dentro da segunda atividade esta cantiga de roda. A cantiga de roda ela levaria 10 minutos. Na avaliação, ela vem através de uma roda de conversa, onde questionaríamos aos alunos sobre as dificuldades e facilidades na hora de vivenciar a prática, a ginga. Os critérios avaliados: questionar como foi a relação deles com a pesquisa em relação à mídia. Após a atividade aplicada, o que mudou em relação à pesquisa feita? Na sociedade que eles se encontram, eles têm costume de ver ou vivenciar esta prática? Se não, por que isso acontece? Neste terceiro plano de aula, nosso objetivo é conhecer e vivenciar a capoeira através de diferentes manifestações da cultura corporal. A série que vamos trabalhar é o 8º ano do ensino fundamental. Os materiais que são necessários para a nossa aula são os instrumentos para a roda de capoeira, que é o atabaque, o berimbau e o pandeiro. Estratégia é possibilitar ao aluno vivenciar movimentos da capoeira através da pedagogia do Kunst. A primeira aula tem como justificativa demonstrar a importância da história da capoeira, não somente para a disciplina, mas como cultura do nosso povo, que por ser uma luta em que a origem se baseia na escravatura, ela pode ajudar muito a gente conscientizar os alunos e também levantar alguns debates sobre essa época vivida pelo nosso povo, que é enraizada em nosso ser como sociedade e cidadãos, e levar essa discussão para os alunos. No plano de aula 2, nós buscamos a ideia de trazer o se movimentar, onde não está ligado à reprodução do movimento. Então, o movimento ele está ligado mais ao desrespeito a que cada um tem a sua forma de se movimentar, ou seja, construir o seu próprio movimento, trabalhando também a origem da capoeira com as pesquisas feitas, fazendo com que os alunos se familiarizem com a cultura corporal da manifestação da capoeira. Neste plano de aula, queremos possibilitar ao aluno de vivenciar os movimentos da capoeira, causando entendimento sobre jogar com e não contra o outro, fazendo ele se familiarizar com a cultura corporal da manifestação da capoeira.